Olá, que tal? Olá, que tal? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Coluna Cerebral. Falamos aqui sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo e design, lógico, né? Eu sou o Fernando Novaes da Silva, host desse episódio, que traz convidados especialistas nas suas áreas para te educar, te inspirar e compartilhar caminhos e possibilidades que você pode ou não seguir. No Instagram, eu sou @Fernando The Professor, no LinkedIn, Fernando Novaes da Silva, no YouTube, Fernando The Professor também. Só que no YouTube, você vai se inscrever no canal, vai fazer esse favor pra gente. Vai que se você estiver assistindo pelo Spotify, você já começa a seguir para ter esse conteúdo relevante semanalmente, de forma gratuita, para você aprender e se inspirar com histórias desses monstros do conhecimento que eu sempre trago aqui. Mas Hoje, você, hoje eu já vou dizer, vou dar uma dica já. Pega já papel e caneta, porque vai ser uma aula. Sim, sim, sim. Literalmente, porque o cara, além de tudo, ainda é professor. Mas antes, eu vou sempre lembrar que esse episódio é um oferecimento da Faculdade Sensupeg. Acesse agora mesmo www.sensupeg.com.br e matricule-se em um dos nossos mais de 35 cursos de graduação. Ou, caso você seja graduado, encontre um curso de pós-graduação que certamente vai fazer você subir para o próximo degrau da sua carreira. Faculdade Sensupeg, revolucione o seu mundo. Esse episódio é importante porque esse convidado, para conseguir essa agenda, gente, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. O cara, para começar a brincadeira, o cara é diretor, executivo e fundador. Eu falo, como diz um amigo meu que é dono de bar, ele fala dono e proprietário. Fundador da Valor Vertical e Limitada Gestão Empresarial, que dedica sua atuação na implementação de programas de excelência operacional em diversas empresas de diversos tamanhos e segmentos. Ou seja, o cara tem mais de 30 anos de experiência em processo Fabris. Só que toda vez que eu converso com ele me dá uma aula sobre pessoas. O cara fala de processo, o cara fala de produto, o cara fala de eficiência operacional e ele fala de pessoas. Pensa, cara, mais de 10 anos dentro de empresas aí, pequenininhas aí, como a Whirlpool, por exemplo. Se você tem uma Brastemp na sua casa, esse cara que ajudou a colocar lá. 27 anos dentro da 27 anos, vai, olha só, mil perdões, ó, olha, errei só por 17, errei só por 17. E mais de 10 anos também como professor, né, cara? O cara realmente é um monstro. Sim, ele existe, ele existe, ele existe. Depois vocês vão ter que acessar o LinkedIn para ver toda a história, porque é muita coisa. Mas vamos começar do começo. Como esse podcast é sobre inovação, carreira e design, eu pergunto para você, meu querido Castilho, seja muito bem-vindo. Quem é você? Sem dizer o que você faz, sem dizer o que você faz. Quem que é o Castilho? Legal, obrigado. Pô, essa mega apresentação aí, eu já fico até um pouco reprimido com relação ao que eu vou poder falar aqui, né? Então, obrigado, Fernando, pelo convite, né? A gente vem conversando aí há algum tempo já para podermos fazer esse bate-papo. Fico muito feliz e honrado de estar nessa tua lista aí, né? De pessoas no qual você entrevista, né? Me sinto muito honrado mesmo de estar aqui contigo hoje. Pô, que isso, cara. O Castilho eu já namoro, ele há um tempo. Eu sempre falei, aí, cara, vamos lá. Ele fala, tem que ver na agenda, eu vou viajar, vou dar uma consultoria, eu vou fazer. Aí ele volta, porque aí eu sigo nas redes sociais. Eu falo, não, calma aí, deixa eu ver o que esse cara tá fazendo. O cara não para, ele não para. É só aeroporto, viagem, empresa. Aeroporto, viagem, empresa. E aí depois, de repente, eu vejo ele correndo. De repente eu vejo ele, ele praticando esporte, daqui a pouco eu vejo com a esposa. Então, ele tem família, gente. Ele não Tem é só família. ele tem família. Tudo bem que quando eu chego em casa, a filha diz assim: ó, mãe, o cara da foto chegou. O cachorro já até tá latindo agora, né? O Antigamente não, cachorro, agora. o cachorro estranha quando eu chego em casa. Mas e Mas aí, cara? legal. Conta um pouquinho dessa história aí. Como é que você chegou aí onde você tá agora? Como é que foi essa carreira, as coisas incríveis do Castilho aí? Conta um pouquinho para nós aí. Olha, eu digo para você que são peças, né, que a gente vai, assim como uma construção, assim como uma casa, assim como qualquer coisa que a gente faça na vida, eu diria que a minha carreira, graças a Deus, ela vem sendo construída, porque a gente nunca pode ficar quieto, né? Acho que
Tem uma frase do Cortella esses dias eu estava ouvindo bastante ele, e ele falou algo que serve muito para o posicionamento que eu estou hoje dentro das empresas, que é fazer esse trabalho de excelência operacional, em que ele diz assim, que a excelência, ela não é algo que você conquista, não é algo que você, cheguei na excelência. A excelência é um horizonte. Então, o que que é o horizonte quando ele fala isso? É algo que você nunca vai conseguir chegar. Então, você está sempre em construção, você está sempre trabalhando para, né? E a minha carreira, né, ao longo desses anos aí que eu estive dentro de empresas, adquirindo conhecimento, ela foi muito talhada e construída baseado no esforço, né? Baseado na tentativa de se desenvolver cada vez mais, na curiosidade de tentar responder perguntas que eu não tinha naquele momento. Então, sempre foram pulando de cadeiras em cadeiras dentro de grandes empresas, né? A Whirlpool foi uma grande empresa, no qual eu tive a oportunidade de aprender dentro dela, né? Durante 27 anos. E eu saí de lá um profissional que teve a oportunidade de entrar lá na operação e sair como executivo, sair como gerente, né, da empresa. Mas porque tive muita vontade de fazer com que isso acontecesse, e outra é que uma grande empresa abre-se grandes portas e grandes oportunidades, né? E sempre tive essa vontade de correr atrás, né? Então, a partir dali, sempre estudei, sempre estive envolvido com estudo, né? Desde cursos técnicos, a própria faculdade, pós-graduação, mestrado. Hoje, depois de quase 50 anos de idade, aí, 30 de carreira e tudo mais, estou fazendo o meu doutorado, estou no terceiro ano do doutorado, numa área em que, para mim, eu acho fantástica, que é a transformação digital, que é Caraca. falar sobre tecnologia, Você está falar fazendo sobre... aonde? Onde é Estou que, falando onde é que foi? Na PUC do Paraná, Na PUC do Curitiba. Paraná. É, então, eu Eles estou têm no... um módulo internacional, né? Eu fui lá namorar lá já também, né? Tem um módulo internacional também no doutorado, não tem? Tem módulos internacionais, tem uma boa capilaridade de você conseguir fazer um pós-doc ou até um sanduíche, né? Um doutorado sanduíche fora Aham. daqui. Então, tem conexões com universidades da França, da, da, da Europa, né, como um todo. Então, é um excelente lugar. Assim, fiz o meu mestrado lá, né, Fernando? Fiz o meu mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas lá, voltado com o tema desenvolvimento de produtos, olhando para sistemas. E agora estou fazendo o doutorado, né, de algo que eu finalizei a minha carreira dentro da Whirlpool tocando a área de engenharia industrial, sempre voltado para a área de engenharia e suportando a empresa na implementação da transformação digital dentro da Whirlpool, né? Então, contatos com várias pessoas. E esse ambiente da digitalização, da transformação digital, da indústria 4.0, é algo que me motivou a estudar cada vez mais. Então, o meu doutorado está muito voltado para isso, né? Então, a minha carreira ela foi se transformando ao longo do tempo. Veja, eu sou economista, não sou engenheiro. Você não é engenheiro? Eu jurei que você é engenheiro, Não, cara. não sou. Eu sou engenheiro metido. Mas eu Sim. sou economista, e dentro da Whirlpool, assim, por vários momentos, a carreira sempre me direcionou assim, pô, vai estudar engenharia, né, cara? Vai, esquece economia, vai para engenharia, faça. Uhum. O momento em que, na época, eu fazia a faculdade aqui, era um momento de Joinville que você não tinha muitas opções de engenharia, né? Então, a engenharia que você tinha aqui ou era o Udesc, né? em que você em que você tinha que disputar aí com uma fila imensa para você conseguir uma vaga, ou era o Udesc, ou você tinha que sair de Joinville, porque você não tinha as faculdades privadas como você tem hoje, né? Hoje em dia, É, você tem um acesso maior a isso, né? sim, muito Então, fácil hoje. no passado, há 30 anos atrás, era diferente, né? Então, baseado nisso, eu segui firme na economia e fiz, né? Aí chegou o momento de saída, de buscar outros caminhos de áreas dentro da Whirlpool.
apareceram oportunidades de fazer especialização. Aí fui na UDESC, fiz especialização de engenharia de produção e comecei a gostar da área da engenharia, né? Daí saí, eu trabalhava na área da qualidade, muito envolvido na área da qualidade, sempre estive diretamente voltado para essa área de desenvolvimento de produtos, qualidade, sempre com um pé muito forte, né? Com a visão de como garantir a melhor qualidade de produto para o cliente, a voz do cliente, essa conexão, ferramentas de qualidade, desenvolvimento de produtos. E comecei, então, a entrar no ambiente da engenharia industrial, né? E com essa conexão com a qualidade, fazendo especialização, abriram algumas portas para mim dentro da empresa e eu comecei a me aprofundar cada vez mais na engenharia. E quando eu dei por mim, eu já estava fazendo mestrado, eu já estava com liderança de pessoas, eu já estava envolvido em uma série de coisas e vinha sempre aquela pressão, né? Tá, mas você não vai fazer engenharia? Olha, para virar gerente tem que ser engenheiro, tem que ser engenheiro. Eu falei, não, eu vou provar para vocês que não. Então, e aí comecei por competência, por entrega, Sim. performance, uma série de coisas. Virei gerente, né? Entrei numa área executiva, sempre voltado para engenharia, mas sem ser engenheiro. Então, Não, é é um pouco engraçado. dessa visão, né? É engraçado, mas Desafio, né? essa pergunta, né, que você, esse caminho que você fez, na verdade, né, eu perguntei muito sobre isso quando eu trabalhei com multinacional. Trabalhei na General Motors durante 20 anos também, muito, né, multinacional também, assim como a Whirlpool, né, e é uma faculdade lá dentro, né. A gente se desenvolve na academia, com certeza, né, a faculdade fez muita diferença na minha vida, eu sou administrador de formação, mas quando você entra numa empresa gigante, cada abordagem é uma aula, é um curso, cada feedback de um líder se você ouvir com atenção, tem ouro ali. Hoje eu sei disso. Tá vendo? Na hora que a gente ouve, não faz tanto sentido. Você fala, esse cara, né, xinga, reclama, mas depois você vê que o cara só estava dando o caminho das pedras para você. Se você abraçar, você é ali. Tanto que para mim, quando eu abracei, que eu consegui achar esse caminho. E quando eu comecei a ouvir mais os líderes, porque eles queriam de verdade me ajudar. Porque eles só conseguiriam subir se eles tivessem bons liderados. Então, eu entendi qual que era o caminho. Demorou, mas eu entendi. E quando eu fui para o RH, essa foi a pergunta que eu fiz. Eu falei, por que que só engenheiro é gerente? E aí ele é uma psicóloga que fazia o teste da liderança, eu comecei a trabalhar com um treinamento de líderes, né? Ela falou, não é o curso, Fernando, é a mentalidade. Então, normalmente a mentalidade, e são esses três cursos, tá? Administração, economia e engenharia. Eu falei, esses cursos formam líderes. E aí eu falei, economia? Ela falou, economia. Não é o curso, é a mentalidade. Você se desenvolve ali tanto na administração, quanto na engenharia, quanto na economia, você desenvolve a mentalidade de é, eficiência operacional o tempo inteiro. O tempo inteiro, como eu consigo mais com o mesmo, mais com o mesmo, mais com o mesmo? O que eu consigo melhorar aqui? Como é que eu consigo ajustar um pouquinho mais esse resultado através de pessoas, lógico, e tecnologia, mas esse pensamento, esse olhar no resultado, né, que você aprende, é, 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 acaba sendo o motivo da escolha da psicóloga, enfim, todos os testes, todas as dinâmicas, todas as projeções para a liderança eram baseadas na mentalidade. Então, muito na atitude, e nesse caso dos resultados, como você falou, do que no curso. O curso, se fosse desses três cursos, você ia para o caminho, mas no caminho você tinha que se provar, né? E era muito interessante, que foi a primeira vez que eu via o economista como esse líder, com essa visão. E agora não me surpreende, me surpreende porque eu achei que ia ser engenheiro, mas não me surpreende você ter sido gerente de uma multinacional, sendo economista. Mas um pouquinho antes, ô, Luiz, porque assim, ó, tem muitos alunos que assistem a gente aqui, né? Muitos alunos, muitos acadêmicos, eu queria saber um pouquinho mais, como é que foi a decisão para você fazer economia? Seu pai que te instigou, qual que foi o seu caminho? Por que economia? Você ouviu? O que você pensou? Porque muita gente está nesse processo decisório agora com tantas opções, ainda mais uma outra galera da internet falando que não precisa de faculdade, que para mim é um grande erro, né? Você mostrou isso
que você tá sempre aí buscando, eu também estou sempre. Então, assim, fala um pouquinho, esses 2 passinhos antes de você entrar ali. O que você pensou? Qual que foram os estímulos? O que você imaginou? Por que você entrou na economia? Por que você foi fazer facul? Bem, quando você está dentro de uma grande empresa, e a partir do momento que eu coloquei o pé dentro dela, eu comecei a observar oportunidades. E eu comecei a identificar quais eram os próximos passos de carreira que faria sentido para mim. E eu comecei a entender quais eram os desafios e o que eu precisava para tal, né? E a partir daí que começou, então, essa transição de o que eu vou fazer, né? Eu comentei da questão das opções, mas lógico, né? Eu acho que se você quer ser um engenheiro, se debruçar, estudar na época, né? E enfrentar a fila. Eu acho que era um caminho, né? Mas não era o que eu queria. Não era o que eu queria, né? Então, naquele momento, acho que até por imaturidade, por uma falta de opções, até falta de profundidade, de tentar conhecer um pouco mais sobre visões de carreira, conhecimentos e tudo mais, eu acabei ficando limitado a optar por algo que estava mais próximo e algo que eu podia tocar de uma forma mais clara. Lógico, se você está dentro de uma grande empresa e você tem essa oportunidade de ter contato e entender caminhos de cadeiras que você pode sentar, você começa a perguntar: pô, o que eu preciso para sentar naquela cadeira? E foram as perguntas que eu tentei fazer. Na época, o que se precisava era ter uma faculdade, né? Precisa fazer uma faculdade, senão você não vai conseguir, você não vai, de repente, virar um analista, trabalhar na qualidade, trabalhar com projetos, e era algo que eu buscava muito, né? Então, com base numa projeção futura de entender quais eram as possibilidades de cadeira que eu poderia sentar, é que daí eu fui buscar o caminho da faculdade, né? A escolha da economia, ela estava muito numa condição de que a economia em Joinville, na época, era um curso renomado, né? Era um curso que você tinha. Eu fiz na Univille economia, então era um curso com história, era um curso que estava ali como você falou, né? Tinha uma condição de entrega de produto bacana, né? Então era engenharia, era contabilidade, administração e economia, né? Eram as áreas principais aí, né? Envolvidas nesse ambiente escolar e tudo mais. Eu acabei entrando, né, nesse segmento, mas muito voltado, Fernando, por aquilo que me motivava, aquilo que me fazia eu entrar na empresa e falar, pô, onde é que eu quero chegar, né? Então, isso daí me ajudou muito, né, nessa condição. Hoje, com as opções que existem, né, tá muito mais fácil dizer assim, não, eu quero sentar naquela cadeira específica porque hoje as formações elas te permitem ser especialista, né, em cada cadeira, e diferente do passado, né? No passado você tinha lá uma formação que te abria várias cadeiras, né? Várias cadeiras estavam na tua frente, o que você quisesse você escolhia. Hoje em dia a formação ela te direciona mais para essa especialidade, né? Então, ou você quer ser um gestor ou você quer ser um especialista, né? É uma visão de carreira Y, né? Então, no passado era um pouco mais direcionada para aquilo que você realmente queria. Hoje em dia ainda continua, mas muito pautado pela especialização que faz sentido que você, né, tá muito relacionado àquilo que você quer estudar, quer se aprofundar. Tem muitas opções hoje, né? E às vezes isso é ruim, né? Porque acaba dificultando ainda Sim, mais na sim, tomada de decisão dos jovens, né? Pela sim. falta de experiência de dentro de uma empresa, né? Hoje o processo está um pouco invertido, né? Eu acho que teve eu vou dizer que teve eu acho que existe uma certa miopia, né? E uma questão, tem uma questão geracional, a gente não pode negar, não estou falando mal de geração, porque também sempre foi isso, né? Esses jovens de hoje, né? Na nossa época era a gente, então É, não mudou muito isso. Mas eu lembro que na época tinha uma questão, talvez a hierarquia funcionasse mais, né? Isso tinha mais, e a carreira linear. Isso eu estudei bastante quando eu estava estudando para o meu mestrado, porque assim, ó,
tinha uma máxima que os engenheiros não eram tão humanizados, né? Era muito comando e controle. Então, hoje em dia tem muito engenheiro que também é administrador, que acabou tendo que fazer, ou fez uma pós, um MBA, ou fez outra faculdade, né? Por quê? Porque foi exigido que ele fosse mais humanizado, que ele tivesse uma abordagem mais para as pessoas, porque ele era muito técnico e não era, né, não tinha muita soft skill, digamos assim. Mas quando a gente chegou, assim, eu coloco ali quem tem aí os seus 45, 50, né, igual a gente, chega ali, né, já num momento já que a engenharia, o pessoal já estava pensando na pós em si, mas não em fazer duas faculdades, essa questão de humanização já estava mais em pauta, digamos, já tinha sido mais colocado dentro dos cursos, né, as matrizes curriculares já estavam melhores. Mas ainda assim, né, existe um gap, né? Toda vez que eu converso com empresários ou com pessoas com seu gabarito, assim, todos falam do pulo, que vão direto, que os jovens querem ir direto para as cadeiras, né? E não querem passar um pouco pelo chão da fábrica, digamos assim. Isso eu falo não só fabril, em serviços também. Ninguém quer ser operador de nada. Todo mundo quer ser o líder, quer ser o gestor, quer ser. E eu também quero ser, e tá tudo bem querer ser. Mas tem que ter um processo, né? Tanto que tem eu não vou dizer uma reclamação, mas talvez uma solicitação do mercado pela área técnica, né? Muita gente, se a gente conversa sobre os empregos, sobre eles chamam do apagão da mão de obra, né? Porque o pessoal vai direto para a faculdade e pula a área técnica. Eu fiz curso técnico. Você fez curso técnico também, Castilho? Fiz curso técnico. Você fez técnico em quê? Fiz técnico mecânico, metalúrgico e marcenaria. Eu fiz os três juntos, cara. Eu fiz Senai, né, em Mafra, Santa Catarina. Eu fiz Senai também, fiz Senai, tudo oriundo do Senai. Senai é a escola, né, cara? Senai. E hoje o Senai é leve, né, cara? Acho que 20 anos atrás o Senai era. Só para você ter uma ideia, o meu terceiro, eu fiz 3 anos de Senai, que era um curso, era uma formação dentro da Rede Ferroviária Federal, pois, antigo, né? Caramba, Alguns cara. anos atrás, da época. Vocês que estão ouvindo não sabem o que é isso. Explica um pouco para eles o que é rede ferroviária. Rede Ferroviária Federal, nossa, né? Então, tinha ali, né, a rede ferroviária, que era, né, a empresa que administrava toda a parte ferroviária, né, da malha brasileira. Hoje, há muitos anos atrás, foi como é que foi vendida, né? E todo esse processo ele foi privatizado, né? Mas antes era do governo, né? Então, e na época eu tinha lá meus 14 anos de idade, mais ou menos. A rede ferroviária tinha o CFP, que era o Centro de Formação Profissional, né? Da rede ferroviária, tinha vários CFPs no Brasil e com parceria do Senai. Então, o Senai ele entrava com a parte didática e havia aí toda a formação. Então, eu entrei 3 anos e o último ano era dentro da oficina da rede ferroviária. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar até com meu pai. Meu pai é ferroviário, né? Foi ferroviário, né? Muitos anos atrás em Mafra. Então, eu tive a oportunidade de pegar os últimos anos dele de rede ferroviária e um ano meu de estágio dentro da oficina da rede. Então, eu passava a semana toda lá trabalhando com os vagões, recuperações de vagões e tudo mais. Ou seja, era graxa, era pintura, era de Sim. tudo, né? Então, quando você chegou para a engenharia, você não era cego. Você não chegou lá, sou economista na engenharia. Não. Mas você sabe que quando eu falo de por que eu sempre me virei bem dentro da empresa, ou até mesmo dentro da Whirlpool, que foi a maior, né, a maior carreira que eu tive, o maior tempo de carreira, né? Porque eu sempre consegui discutir tecnicamente num nível, digamos assim, bastante proficiente por conta das experiências técnicas que eu tive. Sim, sim. Então, eu sou economista, mas a minha base ela foi técnica, né? Então, eu aprendi muito na base técnica e com base nessa experiência passada e também desse conhecimento tácito, né, de ter vivenciado isso e tudo mais. E dentro da Whirlpool, eu trabalhei numa área da qualidade que tive a oportunidade de discutir tecnicamente com várias pessoas. Então, e isso fui assimilando,
até chegar a um ponto que eu tinha discussões técnicas, e aí eu falei, pô, não quero ser engenheiro, eu quero me desenvolver aqui como liderança, quero trabalhar dentro de estratégias, eu quero participar da estratégia da empresa, e para isso, desculpa, mas eu não quero ser um especialista, né? Então eu quero ser um gestor, eu quero ser. E aí que eu insisti no plano de seguir a minha formação, trabalhar nas formações complementares para que eu pudesse ter essa experiência mais profunda de conhecimento, como um mestrado dá, né? Como uma especialização dá. E aí que eu segui, né? Dessa visão dentro da Whirlpool como carreira, mas muito pautado pelo movimento que a vida ia levando, né? Então, as oportunidades iam aparecendo, a gente ia conversando, ia entendendo, pô, isso aqui é legal, isso aqui é bacana, isso aqui faz sentido. Ah, não, isso daqui é andar para trás, não quero não, vamos andar para frente que faz sentido. E foi através disso que durei aí, né? Esses dias eu participei de uma conversa, aí o pessoal da Easy 360, e o Christian, que fez o podcast, me convidou, ele perguntou, cara, como é olha só, tem jovens te ouvindo, como é que você consegue ficar 27 anos dentro de uma empresa? Sim, Explica para essa molecada que não querem ficar nem 6 meses, né? sim. Como é que é isso, né? Eu falei, cara, a minha vida sempre foi de desafios, né, Fernando? E assim como de todo mundo, né? Mas eu sempre fui uma pessoa que eu não gosto de me acomodar. Então, se eu me sinto acomodado, eu acabo ativando alguns botões neurais que rapidamente eu vou buscar alguma coisa, rapidamente eu vou. Pô, mas Castilho, se você não gosta de ficar acomodado, como é que você ficou 27 anos dentro de uma Sim, empresa, né? Pergunta sacana. Mas é muito baseado nisso. A cada 2 anos, a cada 3 anos, a cadeira ela mudava. Então, a cadeira ia ficando pequena, eu ia ficando grande, eu já ia pegando, já buscava outros lugares, buscava outras áreas, outros desafios, novos projetos. Então, durante esses 27 anos, eu nunca fiquei mais do que 3, 4 anos na mesma função, e tem sempre uma, tem fazendo uma coisas questão diferentes. também, né, Castilho, que uma multinacional, é porque hoje, né, eu estou como mentor de startups, tal, e eu vejo essa galera, cada hora, eu vou pivotar e vai para uma ideia, daqui a pouco vai para outra, não termina a primeira, e tá tudo bem, porque hoje o mundo está muito fluido, mas ao mesmo tempo não deixa nem criar raiz, não cria maturidade para entender de verdade, validar a própria dor ali, a própria competência para criar a casca, sabe? E já vai para outra coisa. E eu falo, poxa, cara, eu sei que tá tudo mais fluido, tudo mais rápido, mas eu também fiquei 20 anos dentro de uma empresa, também fiz bastante movimentação dentro da própria empresa. E eu acho que é essa a diferença, que as empresas hoje não estão mais, as próprias empresas não estão durando mais tanto tempo. Ou elas são vendidas ou absorvidas, ou elas falem ou mudam, enfim. Então, essa questão de você ficou 27 anos numa empresa que também teve um monte de fusões e aquisições e Sim, mudanças estratégicas de posicionamento, de produto, se transformou em duas, enfim. Então, em duas, três, no caso da Ripple, várias, né? Tem a parte várias. tech, Consul, Né? Brastemp, separou da Embraer, né? Tem um monte de coisa ali É, que aconteceu. Então, dentro de uma multinacional, digamos que a gente acaba trabalhando em três, quatro empresas, né? isso mesmo. Porque mesmo no mesmo, mesmo sendo no mesmo para o mesmo empregador, digamos assim, você Uhum. vai de tantos lugares, cara. Porque se for falar assim, eu trabalhei na fábrica de motores, depois trabalhei na fábrica de S10, depois eu fui para o Corsa, depois eu fui para a estamparia e aí de lá eu fui para RH. Então, assim, se for, né, também é uma carreira que não tem muito, não é um caminho reto, né? Também teve suas variâncias, né? E acho que o mais legal, né, cara? Eu também fiz técnico mecânico, tem isso em comum aí contigo, né? E trabalhei em multinacional. Então a gente, não que eu vou, não vou dizer, porque eu respeito muitos engenheiros tal, né? E não tenho esse conhecimento tão profundo, mas é, eu questionava bastante. Eu era recordista de sugestões, Uhum. né? Então, cara, eu estava sempre com os caras da qualidade e com o pessoal da engenharia, porque eu dava sugestão de melhoria para montagem, porque como eu trabalhava na montagem
minha mão é gigante, então eu tinha dificuldade, às vezes, de encaixar algumas peças, então eu falava, pô, por que não muda isso aqui para cá, isso aqui para cá? Porque era meio que só que facilitaria para montar. Uhum. Então os caras iam lá testar minha ideia, às vezes dava, às vezes não dava, às vezes tinha que trocar a pessoa. E eu falava, não, vocês estão mexendo na pessoa, estão mexendo no recurso errado. Você podia mexer na peça, aí eles falavam os porquês, então eu acabava entendendo tecnicamente, era muito legal, era muito legal. Eu participava muito disso também. Mas você falou lá no começo que a principal competência era a curiosidade, né? Que você foi muito Uhum. curioso. Fala um pouquinho mais sobre isso, porque hoje eu acho que a dúvida dessa galera, independente do curso, é que competência é necessária para o cara de 2023. Esse cara agora, nessa geração em que a gente está falando, as empresas querem o bendito dos soft skills, né, o comportamento adequado. Qual que é esse comportamento adequado? Porque pessoas de sucesso, né, eu falo de sucesso porque pegou um nível de executivo, então eu considero a pessoa de sucesso profissionalmente. Pessoas de sucesso, que comportamentos que tinham antes e que talvez não tenham que ter mais, e que comportamentos você entende que tem que ter hoje? E como falo comportamento no sentido mais de competência profissional mesmo. Sim, eu acho que a vida corporativa ela vem se adaptando ao longo dos anos, né? E no passado, algumas coisas ainda se mantêm, lógico, né? Porque existem competências que não mudam, né? Elas precisam ser lapidadas, mas elas são competências básicas, digamos assim, de alguém que queira um cargo de liderança ou de alguém que queira se transformar em sua carreira e tudo mais. Mas eu diria assim que, se falando de competências, né? Existem algumas que eu entendo que hoje faz muito sentido e que eu percebo, né, principalmente nas empresas que eu tenho tocado hoje, né, empresas que eu tenho trabalhado hoje dentro da Valor Vertical, e que a gente olha sempre lá para o nosso passado, né? Falei, puxa vida, né? O que me fez chegar até aqui e o que eu sinto hoje como uma lacuna, né? Dentro das organizações. Boa parte boa parte disso se deve à questão de comunicação, né. A comunicação, ela é um elemento chave hoje dentro do mundo corporativo, e ela tem um posicionamento estratégico, para ações e projetos dentro de uma empresa. E quando a gente fala da pessoa dentro desse pacote, né, de estratégias do mundo corporativo, a pessoa e a habilidade de se comunicar é algo que ele transita entre um hard e um soft skills, né? Por que eu falo entre hard e soft skill? Porque o hard está muito mais voltado no seguinte sentido, né? Você aprende desde a escola de que a comunicação é algo importante, que você tem que trabalhar cada vez mais, se comunicar, e as pessoas que melhor se comunicam são aquelas pessoas que conseguem ter, de repente, até um melhor posicionamento de carreira e tudo mais. Mas hoje a gente consegue ver nos jovens, e os jovens, e a gente percebe isso, né? Que o jovem ele está mais introspectivo, né? Ele tem um pouco mais talvez de dificuldade de se comunicar, e a gente começa a medir então a maturidade das pessoas com base na comunicação, né? Então é, criar é, criar essa competência, desenvolver cada vez mais essa competência nos jovens de hoje, ajudará cada vez mais essas pessoas a terem um caminho mais claro de quais as possibilidades de carreira, quais são os caminhos de discussões em cima de problemáticas, em cima de situações que esses profissionais vão ter. Então, a curiosidade, quando eu falo, é muito da capacidade que as pessoas têm de se comunicar, de perguntar, de fazer as perguntas certas, de se envolver, de estudar, né? Porque se comunicar não é só a fala, né? Ou se comunicar é o comportamento, é como que você aprende aquilo, como que você mergulha, como que você vai na fábrica e tenta entender mais sobre aquele problema para que você tenha uma melhor comunicação, né? Então, hoje a comunicação ela é uma habilidade, digamos assim, que deve estar cada vez mais presente nos jovens, né? Pelo menos eu avalio dessa forma.
Outras competências que eu entendo que elas são extremamente importantes, que a gente vem trabalhando muito, eu venho trabalhando muito dentro das empresas, é o ownership, né? A capacidade que as pessoas têm de se apropriar daquilo e entender que aquilo ali é deles e corre atrás, né? Esse O negócio senso de de ter dono? É o senso de é dono, o você quer senso, dizer? senso de dono, né? É você ter essa propriedade de trazer para si, muitas vezes, a responsabilidade da sua carreira. Muitas vezes o jovem acha que a responsabilidade da carreira é da empresa. Não é da empresa. A responsabilidade da carreira é sua, é minha, é de quem que vai fazer. A empresa é o grande meio, né, de comunicação, é o grande meio facilitador para garantir que essa habilidade seja desenvolvida, né? Então, esse senso de propriedade, né, esse senso de apropriação, esse ownership, ele precisa estar cada vez mais presente dentro das pessoas. E o jovem que tem um ownership bem desenvolvido é aquele que encara desafios. Imagine uma pessoa jovem, não era o meu caso lá com 17, 18 anos, 19, né? Você ter um ownership bem desenvolvido e uma comunicação plena, né? De você conseguir discutir várias coisas. Pô, com 18 anos você ter essas habilidades, você consegue rapidamente chegar, né, e conquistar coisas, né? Então, são coisas e essas são habilidades, Fernando, que eu entendo que as empresas precisam estar bem atentas. Por quê? Porque são coisas que você não adquire dentro da faculdade e você não adquire isso em 2 anos, fazendo um curso, fazendo Né? isso. Tem Você muito a ver adquire com o repertório, né? Já vem um pouco de. é, Tem a ver com o repertório, né? Tem a ver com o cara que lê justamente. bastante, tem a ver com o cara que gosta de. Que é o cara curioso por si só, né? Não por estímulo, mas porque só não tem nada a fazer, ele vai ler, né? Tem isso, é dele, né? É dele, né, cara? É dele, é dele. E você precisa trabalhar isso, né? É algo que ao longo do tempo você vai se aperfeiçoando cada vez mais. Então, por isso que eu digo que hoje a comunicação, quando a gente pega um jovem, começa a conversar com ele, você começa a perceber a maturidade dessa pessoa. Porque a maturidade, você consegue entender a maturidade da pessoa muito baseado na forma como essa pessoa se comunica com você. Então, você avalia as pessoas pela comunicação. Então, a comunicação ela é uma competência que o jovem precisa cada vez mais se desafiar, buscar, aperfeiçoar. E como que isso acontece? É metendo a cara, é descobrindo, é conhecendo, viajando, conversando, participando de grupos. Eu participo de 2 grupos sociais, assim, né? Que eu acho super bacana, porque me permite conhecer um ambiente que a gente não está. Você fica muito atribulado na questão da vida corporativa, e isso, às vezes, engessa você em olhar para o lado e ver que existe realidades diferentes, né? Sim, Porque você você fica entra na no mundo bolha, né? corporativo, você entra no mundo corporativo, você acaba se envolvendo com as pessoas do mundo corporativo, você acaba participando de uma vida social diretamente voltado a isso, e você esquece que tem uma realidade social diferente. E eu comecei a participar desses grupos, né? Então, eu sou rotariano, né? Participo do Rotary aqui em Joinville, e diretamente voltado para projetos sociais, né? Então tem uma questão de trabalhar as questões humanitárias, né? Que o Rotary tem muito forte, e trabalho Sim. com uma associação específica aqui de Joinville, que é o Social Hunter, que é assistencialismo mesmo, né? Ajudar pessoas e tudo mais. Então, eu não vejo jovem participando desse processo, né? A gente não vê jovens participando. Por quê? Porque o jovem ele está hoje envolvido no seu crescimento individual, na sua busca, só que acaba perdendo uma oportunidade muito grande de estar, de repente, entendendo um pouco mais da sociedade. Aí eu entro num terceiro movimento, ou terceiro elemento, digamos assim, dessas competências, que tá muito em evidência hoje em dia, né? Que é a questão de respeito, né? Você entender e respeitar a situação, porque o respeito ele te traz a diversidade, o respeito ele te traz o entendimento melhor sobre como é a vida das pessoas, né? Tem um livro bacana assim que eu até inclusive está atrás de mim aqui, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né?
Esse livro, ele tem uma parte do livro que é bem bacana, assim, que é à medida que você aprende a entender profundamente as outras pessoas, vai descobrir grandes diferenças em sua percepção, dando valor aos impactos dessa percepção. Imagina, quando a gente está falando de perceber, a gente está falando de respeitar, a gente está falando de diversidade, a gente está falando de aceitar, a gente está falando de uma série de coisas, né? Só que a gente Sim, só consegue entender mais isso quando você tem um nível de maturidade para você respeitar e ouvir melhor, né? E o jovem já é uma natureza, né? A gente está muito focado naquilo, o jovem está muito focado naquilo que é o presente, né? E essa questão da humanização ele acaba deixando um pouco mais de lado pela vontade e energia de desprender no seu desenvolvimento, né? Depois que a gente pega uma certa idade, você começa a entender um pouco melhor e começa a ocupar um pouco e reservar um pouco o seu espaço do tempo para falar sobre isso, né? Para discutir sobre isso, para aprender um pouco mais sobre isso. Ouvir o outro significa que você também começa a refletir sobre a sua forma de pensar, né? E isso são competências, são habilidades que não está no mundo não está escrito lá no mundo corporativo. Depende sim. muito da empresa que escreve com letras garrafais alguns valores, utilizam esses valores e trabalham os seus funcionários para que aqueles valores sejam perenes em todas as pessoas, né? Desde a liderança até a operação. Mas se a empresa não tem os valores bem definidos voltado para essa condição de respeito, diversidade, ownership, dificilmente você vai conseguir trabalhar isso dentro da cabeça de um jovem, da cabeça de alguém que esteja trilhando a sua carreira, né? Então, é um pouco dessa visão aí, dessas competências que eu entendo que faz sentido, né? Além das outras, lógico, né? Mas essas eu entendo que a experiência nos ajuda a entender que essas competências, elas, em algum momento da sua carreira ou da carreira de um profissional, elas acabam tocando com uma profundidade maior, né? E a empresa, muitas vezes, a carreira da gente espera mais dessas competências e ela ajuda, né, a fazer com que as coisas aconteçam de uma forma mais plena, né? Te deixa mais preparado para isso, pelo menos, né? E bom, corroborando com o que você falou, né, sobre esse ownership, né, cara, de ser sentimento de dono e a questão de saber se comunicar, né, que é fazer se entender, né, que não só verbalmente, mas de todas as outras formas. Eu corrigi várias provas recentemente, né, os projetos que meus alunos submetem, e tem um cara de gestão pública, e ele projeto muito bem feito, né, de São Paulo, um aluno, e só que alguns erros na escrita dele, vou como se estivesse escrevendo WhatsApp com coisas abreviadas assim. E eu falei, olha, seu projeto está muito bom, mas imagina o prefeito, seu líder lá, o prefeito lendo seu projeto, cara. Que o dele era uma proposta para socialização nas praças, tal, uma coisa mais bem social, bem legal, assim, com ODS 3, tal, né, falando dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Ele tem cara inteligente, sabe? Mas a hora da escrita, de ele colocar, aliás, vários projetos, eu chamei atenção nisso, projetos incríveis, ideias muito boas, e todos com muita dificuldade de colocar o projeto no papel, muita dificuldade. E eu falei, gente, tá bom, eu entendi, mas não tá claro para qualquer um entender. E tem que estar mais claro, tem que ter evidência, tem que ter foto, vídeo, tudo que você puder fazer para explicar, e uma escrita bem mas inteligente, digamos assim, no sentido de que qualquer um que leia consiga entender. Porque eles não conseguiam, e essa para mim, eu adoro fazer eu desenvolvi essa disciplina, porque não tem muito como copiar, entendeu? Não tem como pedir para o chat GPT, escreve minha ideia aí, não tem. E até isso, se ele for pedir para o chat GPT, ele vai ter que explicar muito bem para ele, para os próprios chat GPT conseguir escrever lá. Então, essa ideia, né? Ele começou a escrever, eu falei, cara, entendeu que não dá para abreviar, não é papo de WhatsApp, isso aqui é faculdade, cara. Entendeu? Não dá para escrever hoje com HJ. Você não está falando com seus parceiros, com seus brother.
entendeu? Você está falando aqui com a faculdade, com o É, professor, é sua proposta acadêmica. Isso aqui, como é que eu vou mostrar para o MEC que meu aluno fez um baita projeto escrito dessa forma? Porque a gente mostra, né, para evidenciar a presencialidade do EAD sim. e tal. E aí, pô, ele ficou morrendo de vergonha, falou, cara, não, desculpa, cara, é que eu não revisei e tal. Eu falei assim, não, fica tranquilo, é que hoje é dia de avaliação. Se fosse aula, tava tranquilo, tava de boa. Agora, como hoje é avaliação, então eu vou ter que, né, tem que chamar atenção sobre isso. Então, na aula eu também chamo, mas aí eles ficam, depois eu vejo, depois eu vou É, revisar. E aí, na hora da avaliação é diferente. E eu acho que essa é a máxima da faculdade, da escola, né? Que você aprende e pode errar. Que não dá para, na vida isso. real, não dá para. Você até erra, mas aí É. as consequências, né, cara? E é o papel, né? O papel da universidade, o papel da escola, né? Propriamente dita, Sim. é isso, né? Fazer com que o aluno ele realmente ele aprenda ali dentro, a errar, É, aprender a errar, né? Porque sim. a gente trabalha muito isso, né? Dentro da escola, né? Fazer com que o aluno ele realmente se desenvolva ali, porque na vida real ele não pode errar. É. Pelo menos está errando no CNPJ alheio ainda, meu Deus, né, cara? Aí você tá dando, errando e dando prejuízo, né? É isso aí. E Castilho, diz para mim, cara, o principal hoje, né? Você está na área da educação também aí, como acadêmico e também como estudante, né? E como E, professor também, né? Eu também pois é, eu então. dou aula lá na PUC, lá, pós-graduação. Mas o que você deve, vamos lá, o que você imagina como sucesso do aluno? Porque hoje, o que é sucesso do aluno, né? O sucesso do aluno é aquele que, para mim, consegue finalizar o curso, né? Para a faculdade, se fosse resumir, seria isso. Mas a faculdade, mesmo em EAD, ela tem inúmeros recursos que são subutilizados pelos alunos porque eles só querem ir lá, tirar a nota e ir embora, na grande maioria. E aí, se eu tivesse uma pedagoga aqui, ia me dar um tapa, ia falar: não, eles querem aprender, vocês que, né, precisam aprender e tal. Não, eles querem aprender. Só que tem um gap aí, né? Entre base, tem uma série de fatores. Mas o meu ponto é assim: a evasão. Hoje a gente está com um problema de evasão muito alto nas faculdades. Tanto privada quanto federais, tanto presenciais quanto EAD, porque para mim não é o formato. A abordagem, são outros fatores que influenciam nisso. Mas eu estou pivotando um pouquinho, estou mudando um pouquinho para essa área aqui, para você, enquanto aí, professor, o que você acha que poderia ser feito pelas faculdades para conseguir gerar mais essa vontade nesse aluno? Porque hoje eles estão se afastando. Antigamente a faculdade era o sonho. Tem alunos ainda que estão no último ano e terminam chorando para mim. Falam, Fernando, está realizando um sonho da minha vida, meu último ano finalmente. Me agradecem, dizem que vão continuar. Agora acabei, né? Finalizei vários projetos, tem alguns dos últimos anos. Eles falam, cara, eu vou fazer a pós, eu vou fazer a segunda graduação. Esses que chegam até o fim entendem a importância, eles querem continuar e tal. Então, igual a gente, com fome ainda de mais coisa, viu que nem sabe nada, viu, caramba, me formei e entendi o quê? Que não sei nada, então tem que estudar mais, né, cara? Mas só que só quem faz a faculdade que tem essa noção. Para mim, a galera que não faz e fica falando que não precisa, desculpa, é, dadas as devidas exceções, Steve Jobs, Bill Gates e Zuckerberg, acabou, né? É, é, é um marketing negativo. Mas o que você sugere? Não sei, o que você pode complementar aí sobre o sucesso do aluno, porque, cara, é o desafio das instituições de ensino hoje, conseguir manter esse cara. Esse cara entra e ele sai, cara. Ele não fica na instituição, ele não forma, entra muito e forma pouco. Eu percebo isso, né? E eu ainda acho que um caminho super viável é que desde quando eu estava dentro de empresas e até hoje eu incentivo os meus clientes a buscar parcerias, eu ainda acho que ó, a escola ela tem que se aproximar mais da vida real, digamos assim. Mas como é que é o se aproximar da vida real nesse sentido? Eu, nos últimos anos aí que eu estive na Whirlpool, vou colocar um exemplo aqui para tentar ilustrar um pouco do que eu estou falando, Fernando. Nos últimos anos que eu estive dentro da Whirlpool, aí eu tive a oportunidade de fazer contato com uma universidade nos Estados Unidos,
no qual eles estavam buscando parcerias com empresas privadas para desenvolver projetos acadêmicos. Era projetos de estágio que o aluno precisava fazer, isso tudo de forma online, suportado e mentorado pelos profissionais dentro da indústria. Então, quando eu falo de aproximar a universidade com a realidade do aluno, é um pouco disso, né? Da universidade também entender, da escola também entender qual é a necessidade do mercado e para onde quais são as tendências, para onde que o mercado está indo, quais são as necessidades, as habilidades, as lacunas tecnológicas e tudo mais, e o que o aluno consegue explorar disso, né, em parceria. Então, a escola ela tem essa habilidade de reter o aluno, mas reter como? Fazendo com que o aluno ele entregue algo que seja palpável, algo que no final, ao final do processo, ele conseguiu olhar para aquilo putz, isso aqui foi eu que desenvolvi, né? Isso daqui é legal, isso daqui foi por meio de estudos de caso, foi com base numa problemática, foi com base. Então, os cases que eu conheço de universidades que sempre foram sucessos foram os cases que desafiaram os alunos, né? As escolas que conseguiram chegar nesse nível de desafiar o aluno a fazer com que ele buscasse, né? A gente sabe que a escola ela tem um indicador que é ter bastante alunos, né? Só que isso também é formado por um histórico e credibilidade no mercado. Agora, como é que se busca credibilidade no mercado? Com um nível de exigência, né? Então, a escola que passa fácil é a escola que a credibilidade acaba ficando impactada, porque vai ter sempre o aluno que ele quer se esforço menor para poder ter um diploma, para ter uma certificação. Eu sempre busquei uma visão de que a escola difícil é aquela escola que ensina, né? Então, o aluno ele precisa sentir valor daquilo, né? Garantir que o trabalho que ele entregou foi um trabalho realmente de construção de uma lógica, de construção de uma problemática. Não foi algo só porque o Fernando pediu, né? Então, sempre tentei pensar dessa forma, sabe, Fernando? Quando eu chegava dentro de sala de aula, que faz muito tempo já que eu parei de dar aula dentro da graduação, tenho trabalhado nos últimos anos muito mais com a especialização, que são pessoas que já estão dentro da indústria e tudo mais, mas mesmo assim sempre desafiei eles a buscar os problemas da empresa para dentro da sala, né? Que é uma forma invertida, né, de você trazer o problema para dentro da sala, para que eu ajude eles a resolver o problema deles. Na faculdade é diferente, né? Na faculdade você tem que trazer a sua condição de ensino adaptada ao mais próximo possível da realidade. Mas como é que você faz isso? Desafiando o aluno. O aluno ele tem que ver que é difícil, porque, e ainda mais hoje em dia, né? Se o aluno vê que é fácil, a tendência é esfriar, né? A tendência é tirar o pé, é fazer jogo mole e tal. Agora, se você desafia o aluno e a escola ela tem essa responsabilidade de fazer isso, o aluno ele vai entender que a mensagem que ele precisa passar é de estudar mais, é de buscar mais uma relação de causa e efeito, né, daquilo que ele sempre vai procurar dentro do mercado, e a escola ela vai ter essa competência de desenvolver cada vez mais temas importantes conectado ao desenvolvimento do aluno. Então, isso vai reter mais alunos, eu entendo, né? Por quê? Porque a escola ela vai ter mais credibilidade no mercado, porque é uma escola difícil, não é uma escola fácil. Então, eu parto desse princípio, sabe, Fernando? Não sei se respondi a tua pergunta ou se era algo nesse sentido que você queria de Não, eu resposta, queria, mas é eu um pouco queria, do meu mindset, sabe? não, eu queria entender mesmo qual que era a sua perspectiva, assim, porque imaginando que você é um bom aluno, né? Tá aí evoluindo, continua evoluindo. Mas é, é que eu consigo ouvir os meus alunos que me dão feedback aqui. Eu já ouvi coisa do tipo, esse professor acha que a gente não tem mais o que fazer, fica passando esse negócio. E aí eu lembro do meu que falava para mim, pô, mas da meia-noite às 6 você faz o quê, né, cara? Então, são olhares diferentes nessa, e essa mentalidade desafiada, com os desafios talvez mais rasos, né? Aham. Talvez possa ser
uma possibilidade. Mas ainda assim, cara, o grande desafio das instituições é a gestão da permanência desse aluno. Porque se achar esse meio termo, porque se você espreme muito, desafia muito, ele sai porque ele não consegue, né? E se você desafia pouco, ele leva de qualquer forma, assim como você falou, tal. Então, achar esse meio termo talvez seja o grande desafio ali. É, Mas, ô Luiz, falar um pouquinho do seu business. E agora, cara? Você fez essa carreira, chegou executivo e beleza. E aí saiu, foi para academia e tal, e agora é empresário. Como que é? O que que você vende? Explica um pouco para nós aí. legal. Bem, eu saí da Whirlpool com um objetivo muito claro, né, de montar uma empresa e meio que passar um pouco da experiência, né, que eu adquiri ao longo dos anos, né, de uma grande empresa, estruturando processos, conhecendo sobre isso, e abrir a Valor Vertical, né? Então, fundei a Valor Vertical com esse objetivo, de dela ser o meio no qual eu pudesse ajudar outras empresas a tracionar resultados, a desenvolver processos, tudo com base em pessoas, né? Então, esse sempre foi um dos pontos da Valor Vertical, que é desenvolver, né, desenvolver as pessoas para se chegar a resultados. Então, eu tô agora ano que vem serão 3 anos aí de Valor Vertical, então é uma empresa recente no mercado, mas que graças a Deus tem conquistado aí um espaço bem legal, principalmente com a estratégia de produtos voltado para a excelência operacional, né? Então a gente trabalha muito forte, sou eu e minha sócia, a Rita, e a Marlene, que ela trabalha na parte administrativa da empresa. A Rita, ela tem um conhecimento muito forte voltado para a área para a área financeira, né? Então, mais voltado para o financeiro, e eu na parte fábrica, operacional, desenvolvimento de produtos, qualidade. Então, a gente formatou um modelo, né, uma metodologia de excelência operacional, e a gente vem trabalhando nas empresas módulos, né, da excelência operacional ou até mesmo a implementação de um programa de excelência operacional dentro das empresas, né? E o que é o programa de excelência operacional? WCM, por exemplo, é um modelo de excelência operacional, né? O World Class Manufacturing, né? Que é você trabalhar em empresas de classe mundial, né? Você conseguir fazer com que a empresa ela esteja em níveis, né, para se chegar à classe mundial. Programas de Lean Manufacturing, né, são, né, de manufatura enxuta, são programas de excelência operacional. Então a gente vem implementando um programa dentro de uma metodologia que nós desenvolvemos, justamente para suportar as empresas e fazer com que elas se desenvolvam, entreguem mais resultados baseado nesse envolvimento das pessoas, né? Então a gente vem, a Valor Vertical, a gente já tem clientes em vários estados, até inclusive na Argentina. Então, a gente está crescendo aí de forma bastante orgânica dentro do ambiente Fabril, não só Fabril, dentro de escritórios, eu tenho clientes voltados para a área da saúde, clientes da contabilidade, clientes da indústria, tem diversos modelos aí, porque excelência operacional está em todo lugar, né? Então, até inclusive da educação. Sim, quando você pega uma empresa, você estrutura os processos, otimiza os Tudo. processos, você faz um pente fino Faz, ali. a gente faz todo um diagnóstico, um mapeamento inicial, um entendimento de situação atual, os grandes gaps, maiores problemas, e a partir daí a gente lista um roadmap de projetos e a gente vai implementando esses projetos com base naquilo que a empresa tem como maior necessidade, né? Então, a ideia sempre é alinhado com o negócio da empresa, a estruturar. Pô, mas a empresa ela está meio assim, não consegue ainda. A gente faz um planejamento estratégico. Então, a gente começa lá do início, né? Planejamento estratégico, diretrizes estratégicas, todos os pilares estratégicos, até você chegar a um desdobramento de balance scorecard, desdobramento de metas, gerenciamento da rotina, passando para as pessoas,
profissionalizando as pessoas, dando treinamento, suportando, mapeando o processo, implementando melhorias. Então, a gente acaba se É, envolvendo na empresa. quase um Falcone aí, quase um Falcone, né? Usa muito das metodologias aí de Falcone, Dom Cabral. Então, coisas que a gente aprende com a vida, né? Então, essas consultorias, elas ensinaram durante muitos anos os caminhos aí, né? E vem ensinando, né? Sim. A gente não quer ser concorrente deles, mas a gente usa bastante das técnicas que estão aí, né? Difundidas no mercado, né? Coisas boas precisam ser melhoradas e implementadas e aperfeiçoadas. Não, não, maravilhoso. Eu também eu usei Falcone na minha tese da graduação, no meu TCC. Bacana, É, legal, gerenciamento legal. de rotinas. E esses dias eu peguei um livro num sebo, achei esse livro que eu usei lá. Eu falei, olha, 15 anos atrás eu tava com esse livro aqui, dissecando ele. E eu vejo que a gente está errando em coisas básicas, tal. Então eu mostrei para a Isso, gerente, ela falou: Nossa, pô, é exatamente isso que eu estou tentando falar e tal, velho, é, que é o óbvio, né? Tipo, às vezes tem que voltar dois passinhos, né? Porque eu tô trabalhando com a inovação lá, né? Na empresa que eu aham. trabalho na faculdade. E às vezes a galera quer inventar, e eu sou o cara das ideias, tal, tal, tal. Mas quando eles vêm perguntar alguma coisa, você já fez tal coisa, que é o básico? Cadê? Me manda o processo. Ah, não, a gente não desenhou ainda. Fala, então calma aí, né? Então eu tenho que Faz o começar. Canva, né? Faz o Canva, depois vem Vamos, falar começa comigo. do começo, né, pô? Já quer. Vamos desenhar o processo, depois a gente melhora ele, pô. Vamos ver É, como é que tá, né? mas é bem nessa linha, sabe, Fernando? O que eu venho percebendo das empresas é um pouco disso, né? As empresas, elas cresceram, né? Empresas que geralmente nos procuram, o que que acontece? Elas cresceram de uma forma bastante rápida e de uma forma orgânica, com o conhecimento que eles possuíam e tudo mais. Só que chega um momento que você precisa de estabilidade, né? Para esse crescimento todo, você precisa de estabilidade. E a estabilidade, ela vem justamente por uma estruturação de processos bem definidos, né? Gerenciamento de rotina não é simplesmente você pegar, fazer uma reunião. O gerenciamento da rotina existe desde a diretoria até a operação, né? Então, quando a gente fala de gerenciamento da rotina, é como que a empresa, a organização, ela está estruturada na comunicação, desde a alta direção com os seus diretores, gerentes, dos gerentes com os seus liderados diretos, dos liderados com os coordenadores, dos coordenadores com a operação e tudo mais. Como é que você se comunica com o cliente? Como é que você se comunica com fornecedores? Então, o gerenciamento da rotina é basicamente a performance da empresa, né? Então, é dessa forma que a gente consegue. E aí, o elemento legal dentro desse processo são as pessoas, né? Porque, no final das contas, acaba sempre a gente se envolvendo muito com elas, né? E as empresas, elas não, muitas, né? Ou algumas, pelo menos, que a gente vem tocando, elas não estão ainda preparadas, não têm uma maturidade para avaliar o desempenho das pessoas, para fazer aquela avaliação de desempenho, aquilo que realmente mede o quão de crescimento, carreiras e tudo mais. Então, é uma dos pontos que a gente vem observando, olhando pessoas, e que as empresas, elas estão muito preocupadas com o seu processo, com o lucro e tudo mais, mas esquece dessa manutenção de que resultados perenes e longínquos ele vem através de pessoas, né? Você Sim. precisa ter processos brilhantes e pessoas que Executando fazem eles de forma brilhante também, né? executando de forma brilhantes, né? Então, e isso vem de estruturação de processos e vem de você conseguir trabalhar as pessoas nas competências que realmente elas precisam. Imagine que você tem uma pessoa brilhante fazendo algo brilhante dentro do processo. Qual que é a probabilidade de você ter um risco de que, se aquela pessoa um dia fazer falta na empresa, o teu processo vai por água abaixo? Por quê? Porque você dependia de uma pessoa brilhante para fazer aquilo. Então, a estruturação de processo, ela vem para você garantir que um grupo de pessoas consiga entender o que precisa ser feito para que as pessoas elas sejam brilhantes em sua performance, em suas competências, né? Elas precisam se desenvolver nas competências. Para quê? Para que elas possam retribuir para a empresa a melhor performance.
né? Então, é um pouco dessa visão, né? Num processo avaliativo de pessoas ou numa avaliação de performance dentro de uma empresa, você vai avaliar sempre ali 30, 40 ou até mesmo 50% das pessoas voltado para as suas competências e o outro percentual baseado em metas, né? Então, baseado em resultados, baseado em performance como um todo. Então, a gente sempre tenta trabalhar nessa visão voltado para a excelência operacional, né? No final, estrutura, legal, mas vamos cuidar das pessoas, né? Porque no final são elas que mantêm todo esse processo girando, né? Pô, é impressionante, né? Que você, desde o começo, né, ele falou de engenharia, de qualidade, e no final acaba sendo, no final das contas, são as pessoas mesmo, né? Não adianta, né? E você tem um comercial? Você tem como é que é o prospecto? As pessoas, é por indicação que as pessoas acham sua empresa? Como Olha, que... tem sido por indicação. Eu tenho a Valor Vertical, né, dentro do site, até inclusive a gente está remodelando o site, está ficando bem bacana. Valor Vertical, www.valorvertical.com, né? Tem LinkedIn, Instagram, ou seja, a gente está na rede aí, né? A gente está nas redes sociais aí. Eu sempre estou publicando, eu gosto muito de escrever, de publicar artigos. Às vezes tem uma problemática que eu passo na semana, pô, peguei esse case aqui, vou fazer um artigo, daí vou lá, escrevo, falo, Sim, tem um sim. podcast que daí eu estou reproduzindo muito isso, mas a Valor Vertical ela está muito nessa questão. A gente tem feito muito mais atuação baseado no network, né, indicações e tudo mais, do que propriamente pagar um marketing digital para prospectar, né? Então, eu gosto de fazer muito isso dentro da CIG, voltado mais para as feiras, né? Participando de feiras aí junto com o núcleo de automação e tudo mais, no qual eu sou presidente. Então a gente acaba atuando muito, a Valor Vertical é muito mais ativa, digamos assim, nesses movimentos do que propriamente de marketing digital, né? Então a gente é bem mais orgânico aí nesse sentido. A Que maior legal. preocupação está em gerar conteúdo mesmo, né? Não, que bom, né? Que você não precisa, não depende disso, né? Porque hoje é uma briga de foice ali no digital, né? Que crescer de É, forma orgânica é quase uma validação da qualidade do seu serviço, né? Porque é, se você continua, né, prospectando de forma, né, vai aparecendo novos clientes, então é sinal de que o negócio está funcionando, certo? Né? a gente acredita que sim, e a gente gosta sempre de postar aquilo que. Eu gosto bastante de usar a rede social, principalmente no LinkedIn ou até mesmo no Instagram, para mostrar as vitórias, né? Mostrar aquilo que realmente move, né? Muitas vezes o ambiente corporativo. Para quê? Para que a gente consiga dar cada vez mais esse posicionamento da Valor Vertical dentro do mundo corporativo, dentro da posicionamento de mercado e tudo mais. Tem sido um trabalho bem bacana, assim. Dentro de empresa, você tem você é a empresa SA, né? Você é a sua É. empresa dentro de uma grande empresa. Quando você sai, você tem que ser uma empresa, né? E aí, só que para o mundo, né? Pô, legal, e como é que eu trabalho isso, né? Então, foram 3 anos aí que cada dia, cada semana é um aprendizado diferente. Tem sido bem divertido. Que legal, cara. Que legal que você está feliz com isso. Porque tem gente que tem muito medo de arriscar, né? Falando em medo, Castilho, você não tem frustração? Que eu tô vendo a sua carreira toda de sucesso aí, muita coisa legal. Fala uma frustração, fala um tombo que o Castilho já tomou aí, que ele não recomenda para ninguém aí, pra galera não achar que é fácil, que é só ninguém vê os tombos, só vê tomando goró, né? Fala um É, tombo aí que você pode a gente contar. fala, Aquele que não pode contar, fica para você, fica tranquilo, tá? Aqui, é, aqui tá só entre nós dois aqui. Conta aquele tá bom, que... tá bom. Só entre nós dois e os seguidores e a torcida do Flamengo. Sim, Cara, assim, eu pegou de surpresa, assim. Lógico, a gente tem várias frustrações, né? Eu acho que a nossa vida, ela é. Eu digo sempre que eu fui talhado com base nas frustrações, né? Se você for ver uma das minhas frustrações que eu sempre tentei, ao longo do tempo, combater foi a questão da própria formação, né?
Então, foi algo que sempre me jogaram, né? Sempre disseram assim, pô, você tem que ser engenheiro, cara, você tem que ser engenheiro, senão você não vai ser. E isso me deixou frustrado durante muito tempo, né? São coisas que acabam. Só que, lógico, né? A gente precisa transformar a frustração em perseverança, né? Então, esse, para mim, sempre foi o grande desafio. Tomei vários tombos no sentido de que, putz, não era escolhido para aquela vaga, uma reunião que você entra despreparado, algo que de repente aquele projeto que deu errado, coisas que você poderia ter se posicionado melhor, você não fez e acabou perdendo uma baita de uma oportunidade e tudo mais, mas são frustrações que você acaba tendo momentaneamente e que rapidamente você precisa pegar e suportar. Eu tive um momento na minha carreira que eu era líder da área da engenharia da qualidade, né? E discussões falando de qualidade e tudo mais. E tinha momentos assim de reuniões que descia todos os CEOs da empresa, toda a diretoria, uma vez por mês, eles desciam em Joinville para fazer as reuniões, aquelas reuniões que quando quando começava aquela nuvem negra se formava em cima assim do escritório, se tinha que rezar aquele dia, não almoçava, aquele dia não dormia, aquele dia era o dia que era o show, né? Você tinha que ir lá. E aí, como é que você vai dar o show com números, às vezes, ruins, os números não estavam Sim. legal? Então, assim, eu saí várias vezes arrasado, detonado e tudo mais, mas ali eu aprendi que são coisas que a gente vai aprendendo e vai criando casca, né? Por isso que eu volto na questão de você ter a maturidade, né? A maturidade, o que é, na verdade? A maturidade é você conseguir ter o entendimento de que algo pode dar errado de forma antecipada, né? E quando dá errado, rapidamente você consegue desviar para garantir que você vai conseguir chegar. Hoje em dia, na nossa idade, a gente consegue saber quando algo vai dar errado. Eu olho dentro das empresas, entro em reunião, eu conheço aquelas falas, né? Então, quando você entra na reunião, você escuta algumas falas que no passado, em algum momento, você fez e deu errado. Eu falei, peraí, vem cá, vamos conversar de É, perto, deixa eu te falar uma coisa aqui. é, Não é bem assim, desvie esse caminho, porque esse caminho não vai te levar a lugar nenhum, meu amigo. Então essas frustrações aí que me ensinaram, né, ao longo da vida e tem me ensinado, né? Hoje em dia, sendo empresário, eu fico muito frustrado, né? Eu sou um cara muito ativo, sou reflexivo, né? Tenho um perfil reflexivo, só que da mesma forma que eu sou reflexivo, eu gosto de ver as coisas sendo executadas de forma muito rápida. Então, eu costumo fazer várias coisas, mas coisas que eu entendo que faça sentido. Então, da mesma forma que eu me planejo bastante para fazer as coisas, eu tento fazer de forma rápida para que os resultados deem. E quando você entra no mundo empresarial e que você está ali solo, tentando desbravar o mercado, tentando, de repente, buscar parcerias, depender de amizade, depender disso, achando que, de repente, puxa vida, trabalhei numa Whirlpool, isso vai ser um currículo que vai abrir várias portas. Eu trabalhei na Whirlpool, eu posso entrar em várias empresas e... Cara, não é bem assim, né? Então, a frustração, as mais recentes frustrações são de prospecções, de não conseguir, putz, e agora, né? Quem vai ser o meu cliente e tal, de correr atrás, de buscar estratégia, putz, isso aqui não deu certo, vou para outra, e assim vai. Não tem fácil, a minha esposa que diz, minha esposa que escuta. sim, sim, a mulher acaba sendo aí o, É, o, então, então são coisas assim que tem frustrado, digamos assim. Lógico, se a gente faz um balanço, né, Fernando, tem muito mais positivo do que negativo, mas os negativos eles acabam sendo impactantes, né? Então, mas hoje em dia a gente já vem como é que é com essa casca aí um pouco mais grossa aí do mundo corporativo e com mais tranquilidade aí para é, executar as nada como um coisas. dia após o outro, né, cara? Tanto é que eu, ano passado, agora esse ano, eu abri uma segunda empresa, né, que é a Vai Escola de Habilidades. Né? Então, essa daí eu estou apanhando. Né? Essa, você falou do marketing digital, como ela é EAD, eu estou trabalhando diretamente voltado com
com marketing digital, mas estou aprendendo um monte aí sobre isso. Mas enfim, aí talvez é outro podcast. A educação não tá fácil, não. Tem muita coisa, muita opção. Entrar no ramo da educação não é fácil. Mas ao mesmo tempo, né, cara, eu penso que o Darwin estava certo, entendeu? Porque quem está com boas intenções, quem está realmente com propósito por trás, quem sabe, você fica. Eu vejo isso pela instituição que eu trabalho, sabe? É, você fica. A gente tenta fazer diferente algumas coisas lá, a gente, não na contramão do mercado, mas do jeito certo, digamos assim, e sangra um pouco por conta disso, porque o Uhum. mercado dá login e senha e tchau, né? E a gente tenta cuidar um pouco mais, e aí tira da própria carne para conseguir. É, mas eu penso que esse é o caminho, cara. Eu prefiro ir pelo certo e ganhar menos do que ir pelo caminho mais rápido e ser só mais um. Não sei. A gente está crescendo mais lentamente, mas está crescendo. Então eu acredito muito na essência, em quem tá indo pelo caminho certo, sabe? E eu vejo essa essência em ti, no caso da sua escola, né? Você está aprendendo, você está fazendo, você está pegando situações reais. Só o fato de ter você por trás, cara, ou à frente, independente, né? É, é, no sentido de ter um cara executivo, um cara que tenha essa bagagem, já tem esse valor, sabe? Eu acho que quantas pessoas não pagariam para ter uma mentoria contigo? Acho que esse fator de mercado. Eu lembro primeiro curso de MEC de administração, eu fui coordenador lá na faculdade. E a gente autorizou o curso com nota 4 e o avaliador se emocionou. Ele falou, cara, você tem 20 anos de indústria. Pensa a riqueza que vai ser esse curso. Eu me senti, sabe, eu tava ali querendo só vender meu pão, né? Mas o cara, ele falou, cara, se você colocar toda a sua essência nesse curso, cara, vai ser um baita curso e tal. Então, assim, é, 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 acho que isso tem muito a ver, a energia, essa história, o repertório, acho que tudo isso tem um impacto, tem um resultado também, né? Tem. Não é só o curso pelo curso, a plataforma, usabilidade, tecnologia, mas tem que a Sim. essência, né? Tem a essência também ali É. por trás, né, cara? E tem um acreditar, sabe? A VAI, a Escola de Habilidades, o objetivo dela não é universidade, não é curso de pós-graduação, não é nada, é muito complementar, sabe? Por exemplo, um dos módulos que tem lá, que inclusive eu dou, é de comunicação de sucesso, né? O que é a comunicação de sucesso? Não é preparar slide, não. É início, meio e fim. Você ter um storytelling, você ter uma lógica, você ter uma matemática para você apresentar, né? Então, é um pouco disso. Inclusive, ontem fiz uma live, cara, primeira live da minha vida. Fiz plataforma, fiz direto no YouTube. Tá lá, depois eu te passo o endereço para você dar uma Quero olhada ver no sim, lógico. material. Mas é um pouco disso, é complementar. Por quê? Ele veio de uma necessidade de um cliente meu da Valor Vertical. Então, o cliente, eu fiz um trabalho de mapeamento de processo e tudo mais, chegou o momento de a gente falar de pessoas. E essa empresa, ela tinha uma necessidade muito grande de estruturar toda a parte de people, né? Do pilar de pessoas, digamos assim, dessa empresa. E a gente fez um trabalho tão legal que ele chegou para mim, pô, Castilho, cara, eu, aqui dentro da minha empresa, que é da área da contabilidade, as pessoas saem formadas da faculdade e eu tenho que terminar de formar essas pessoas aqui. Por quê? Porque elas não vêm prontas para falar sobre negócio com o cliente, elas não vêm prontas para fazer uma apresentação Não, sobre dados, sobre informação com o cliente, para discutir que a conta está negativa, para confrontar, para falar sobre marketing digital, para falar sobre isso, aquilo, para empreender dentro da empresa. Então eu tenho que vir aqui e formar. Cara, será que você não me ajuda a construir uma trilha de formação complementar para que a gente possa, de repente, ajudar essas pessoas? Daí eu peguei e formatei 5 pilares desse curso. Um deles é de comunicação, o outro é de empreendedorismo, o outro é de marketing para contabilidade, o outro é de mindset digital, então voltado para o digital, voltado para
para o pensamento digital, e um último voltado para liderança inovadora, que é falar sobre liderança e tal. Então, ele olhou, pô, mas isso aqui ficou legal, cara. Não, ficou bem estruturado. Acho que são 5 caminhos aqui interessantes que você falou para mim que tem dificuldade e que faz sentido a gente, de repente, trabalhar. Aí fiz algumas trilhas ali e tal, encontramos professores que têm essa experiência e a gente começou, então, a gravar. Claro, e virou uma empresa, né? Acabou virando uma empresa, ele virou meu sócio e a gente está aí com a Vai Escola de Habilidades, prospectando de forma bem orgânica, né? Então a gente fez gravação em estúdio e tal, são aulas gravadas com pessoas aí fascinantes do mercado que têm experiências e a ideia é justamente essa, né? O aluno vai lá, compra um módulozinho que nem via Conquer, assim, né? Vai lá, compra, assiste a hora que quer e tudo mais, tem certificado, tem material. Mas assim, tá ali o material, né? Tá? Então, eu acho que a prospecção ela tá muito mais nesse sentido, né? De explorar agora qual seria o melhor caminho de prospectar. A gente ainda não achou a veia aí de venda. Uma hora a gente encontra. Sim, sim, mas prototipando, tentativa e erro, tem que validar quem que é o seu cliente, persona, tem que É, entender, né? E, é. e hoje você diria que qual que é o seu superpoder, ô Castilho? Se fosse um super-herói, qual que seria seu superpoder, cara? Superpoder. Seu superpoder, Cara. Eu acho que é planejamento. Eu sou uma pessoa, que eu tento, vamos fazer uma atividade, beleza? Então vamos estruturar ela. Eu sou o chato, né? Vamos pôr no papel aqui, calma aí, rapidinho, deixa eu só abrir uma Vou, planilha aqui, calma aí. vou colocar no papel porque eu sou visual. Então, se você falar para mim, beleza, eu vou escutar só a última parte. Então, vamos colocar no papel aqui, que daí a gente começa a estruturar. Então, eu acho que eu diria que hoje um poder, não um poder, mas uma habilidade que eu tenho hoje e que tem me ajudado bastante, né, a ensinar também as pessoas, porque é muito da essência da própria empresa que eu desenvolvi, é um pouco dessa questão do planejamento, sabe, Fernando? Então, eu diria que essa capacidade aí de olhar as coisas de uma forma um pouco mais lógica é o que me deixa mais confortável. Se eu vejo que a coisa está bagunçada, eu fico, cara, isso aqui não é para mim, eu pego, viro as costas e saio, porque eu prefiro ver as coisas de uma forma um pouco mais lógica e organizada, porque daí eu consigo me situar e entender, pá, beleza, agora aonde que eu consigo atribuir minhas energias, né? Fora isso, eu acabo não conseguindo. Então, eu acabo tomando conta, né, muito fácil das coisas, porque no mundo de hoje a gente vê pouco disso, né? Dessa organização, desse planejamento. As pessoas querem muitas coisas muito imediatas. Não, vou fazer isso e aquilo, tal. E eu tenho um pouco É um desse karma aí, fazejamento, né? né? Hoje é muito É, fazejamento. é isso, é um pouco disso. Eu tô lidando com isso, sabe, na minha tese de doutorado, cara. Eu tô quebrando algumas barreiras assim, mas eu estou levando uma proposta, né? Levei uma proposta de tese e tudo mais. Pô, e doutorado é um pouco disso, né? Tem que ter o ineditismo, tem que ter uma série de coisas, mas tem que cumprir a cartilha, né? Das metodologias e tudo mais. E eu tenho apresentado algo que seja usuável para mim. Eu quero algo que a sociedade possa comprar, que a sociedade possa usar, que eu possa usar na minha empresa e tudo mais. Pô, não vou desperdiçar 4 anos da minha vida, né, É, para algo que ficou ali como uma semente que um dia, se alguém regar, vira algo, né? Não, eu quero entregar um produto, quero entregar um negócio diferente. Então tem sido uma barreira, porque da mesma forma que eu quero trabalhar rápido para entregar, tem toda uma sequência de lógica, daí eu acabo caindo nas minhas armadilhas, né? Quando eu falo, não, mas tem isso daqui, daí o meu orientador chega, tá, mas beleza, mas você fez aquela primeira parte? Você fez? Eu falei, putz, não fiz. sim. Então vamos executar, vamos dar um passo para trás. Eu falei, tá bom, né? Isso está me tornando mais chato ainda. É, é. Quando a gente vai, quanto mais. Eu tinha um diretor, né? Meu diretor de RH, Marcos Petrelli Poldalf.
Eu lembro muito dele, ele falava que quanto mais conhecimento, mais solidão. Ele falava, mais conhecimento, mais solitário, porque você não consegue alguém com o mesmo senso crítico para te acompanhar nas ideias. Então você tem que estar sempre um passo antes para explicar, para chamar as pessoas para o lugar que você quer. E se você chegar já, você está num nível muito alto, então fica difícil conectar com quem está ali, então você tem que abaixar um pouquinho para voltar e desenvolver de novo. Então, e aqui em cima é um lugar solitário. E para vocês, não dá para ser sozinhos, tem que ir com a equipe, então você tem que voltar lá, explicar para todo mundo, levar toda a equipe para depois sair. Então ele falava, nossa, ele explicava para a gente, era muito engraçado, que ele ia falando assim, e a gente ia ficar no final da fala, você falava, nossa, como eu sou um cisquinho do cisquinho do cisquinho, né? Porque o cara tem tanto conhecimento que ele tem que voltar umas 3 casas para explicar para a gente conseguir chegar. E é um pouco disso, né? A gente fica reflexivo, né? Quando a gente vê e E a não gente aceita vai. qualquer coisa, né? Não aceita qualquer coisa, né, É, Garcia? é isso mesmo. A gente acaba ficando um pouco mais seletivo nisso, né? Mas Sim, é legal porque te dá uma oportunidade tremenda, assim, de você conseguir entrar em ambientes que você não estava acostumado, né? Então, o doutorado tem me ensinado muito, assim, muito, muito. Mas tudo tem um preço, né? E esse preço de você se dedicar à tese, escrever, 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 sim. isso acaba sendo um processo árduo, sabe? E eu penso que não precisava ser assim, mas infelizmente no É. Brasil você tem que escrever 400 páginas para você dizer que você tem uma, né? Pois é, Então, né, cara? É um negócio, é, é uma régua meio difícil de entender, né? Meio, não tem tanta é, lógica, né, cara? mas enfim, mas é legal, tem sido um processo super bacana, assim. Eu tenho professores excelentes, assim, e a PUC ela tem proporcionado um caminho de estar no acadêmico, né, de estar dentro do doutorado, estar dando aula para, né, eu tenho um curso que eu ministro voltado para especialização em engenharia de manutenção e gestão de ativos na indústria 4.0, então conectado diretamente com o que eu estou estudando. E eles são super flexíveis, né? É uma universidade que ela tem uma conexão muito forte com empresas, é isso que eu acabei de falar para você, né? Os caminhos que uma universidade deveria ter, é porque ela tem essa proximidade, né? Então ela tem essa capacidade de se conectar com a sociedade e fazer com que se esprema essa laranja e saia suco, né, disso, né? E isso vai retroalimentando, vai desenvolvendo as pessoas. Então tem sido fascinante, assim. É um universo que eu sempre tive receio de tocar. Eu demorei em torno de 12 a 15, 12 anos aí entre o mestrado e o doutorado, né? Teve uma lacuna em que eu me dediquei muito para a empresa, para minha carreira, né? Eu me Uhum. dediquei muito nela. Aí depois que eu cheguei, não, deixa agora entrar para um outro ambiente, né? Então, aí que eu entrei no doutorado. Então, tem sido uma experiência bem interessante. Legal, cara. E vamos lá, né? As recomendações, você se alimenta do quê? Tudo bem que agora você se alimenta só de coisas do doutorado. É só, eu A imagino minha que é só alimentação ela está um pesquisa, pouco mais restrita. é, é só artigo científico, tudo da engenharia e tal. Mas o que você recomendaria aí para o nosso público aqui, né? Para a galera que está aí pensando em estudar e vendo você como um espelho, como um, tipo, tentando aí seguir sua trajetória, sua jornada, entender ele, tentar fazer como o Castilho fez, tal. Que livro você recomenda? Que tem um filme, alguma coisa assim? Eu tenho algumas coisas assim que eu, inclusive, tenho passado para o meu filho. Eu tenho um filho de 18 anos, o Neto, que a gente chama ele. Eu sou Júnior, ele é o Neto, né? Então na família tem nome grande, no final Júnior, eu sou Júnior, ele é o Neto. Ele Sim, seguiu na Três mesma. Castilho, então. 3 Castilhos, aí o meu pai, eu e o meu filho. É, Luizão, Luiz e Luizinho. Aham, isso mesmo.
Eu tenho passado algumas coisas para ele, porque ele tá fazendo fisioterapia, ele joga futebol, ele joga na Crona, é um goleiro de futebol e tudo mais, então ele quer, de certo ele viu o pai assim, putz, eu não quero seguir esse louco da engenharia, eu vou pro esporte, que acho que é mais tranquilo. Sim, sim, Aí sim. ele seguiu pro esporte e tal, tá fazendo saúde, fazendo fisioterapia, tá no primeiro ano de fisioterapia e tal. E eu tento passar para ele um pouco dessa vivência, né, de experiências e tudo mais. Eu tenho passado algumas dicas para ele bem legal assim. Uma delas são duas pessoas, na verdade. Eu tenho até livros aqui, sabe, Fernando, que eu posso estar indicando, mas os livros que eu leio, eu diria assim que eles são muito mais para que eu possa ajudar a me desenvolver para poder ajudar as empresas. Então, quando eu pego o livro, eu gosto de rabiscar bastante. Então, o último que eu, pelo menos, adquiri, que eu uso ele nos meus planejamentos estratégicos com as empresas, eu, inclusive, entrego para o dono da empresa, para o CEO da empresa, para o líder, pego um livro e digo, ó, esse livro aqui é teu, use ele, né? Que é a estratégia adaptativa do José Salib e do Sandro Magato. Sim, tenho também. Então, Tenho esse livro, é tem, incrível. tem a estratégia adaptativa, eu acho muito legal, porque conta muito a história de empresas que se adaptam, né? Então, é você olhar para fora e se adaptar à realidade que você tem e fazer com que a coisa aconteça. Então, quando eu falo de livro, esse é um dos livros que eu tenho, que eu sempre recomendo, mas muito mais para a visão corporativa. Você falou dos jovens, o que você recomendaria para a eu não vou recomendar livro, eu vou recomendar algo que está muito hoje, que eu tenho usado bastante, principalmente quando viajo, aeroporto, eu baixo os vídeos do YouTube, aí fico dentro da aeronave, na viagem só fico assistindo, né? Que é Mário Sérgio Cortella e algumas palestras do Bernardinho. É, cara, se você pegar, tem vários caras muito legais hoje que eles têm passado para o mundo, né, para vídeos e tudo mais, a experiência deles, né, de vida e dando altos toques assim, né? O Cortella mesmo, ultimamente tenho virado, eu já era um fã dele, ultimamente tenho virado mais ainda com as palestras que ele tem gravado. O Sim, filho sim. dele, o filho dele desenvolveu ele, né, para que nos últimos anos ele fosse um cara mais da mídia e tudo mais, e tem dado super certo, porque ele está com milhares, milhões de seguidores aí, né? Então eu indicaria assistir, né, ouvir, assistir aí Mário Sérgio Cortella. O Cortella ele tem vários materiais muito legais. O próprio Bernardinho, ele fala muito sobre a questão de você persistir, da resiliência, de você buscar sempre o treinamento, de você buscar se preparar para que quando você chegue na prova, para que quando você chegue na hora que você precisa mostrar a tua habilidade, você está pronto, né? Então o Bernardinho está Economista também, né? Você sabe disso, né? então, é economista, É. Então ele mostra muito isso, né? Nessa questão de você treinar, 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 afiar o facão, né? Você está Sim. afiando o facão porque quando precisar cortar você vai, né? E ali tá tudo afiadinho. E o Cortella muito mais na questão aspiracional, né? De você te incentivar a não ser uma pessoa medíocre, né? De você buscar fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem, né? Sim, Então, eles têm uma frase muito icônica dele, né? Que ele fala que sim, sim. faça o teu melhor na condição que tem, enquanto você não tem condições para fazer melhor ainda, né? Então, é uma fala que se identifica muito com a questão de hoje, né? Os jovens até buscarem isso, né? Eu sempre falo para o meu filho, olha, você está lá disputando vaga para ser goleiro titular, para ser isso, fazer. Faça o teu melhor. É, o Escuta o máximo. Bernardinho. É. É no treino que você ganha a titularidade, não é jogando, porque se você não treinar bem, você nunca vai ser titular. Então, vai treinando. Aí o Cortella com aquela visão assim de que, cara, se você tá ali, faça o melhor. Então, se você reúne esses dois caras com essas duas falas, putz, no mínimo, né, são palavras
interessantes para a vida de qualquer um. Sim, sim, são lições de vida. Esportista, carreira, para quem está fazendo a faculdade, para quem está fazendo Sim. qualquer coisa, né? A Então, primeira aula que eu dei quando eu virei professor, me tornei professor, né, eu dava uma aula de autoconhecimento na prática profissional, que é uma aula bem generalista, que era, né, de entrada para eu conseguir ali né? Eu tinha dado algumas formações e aí falaram, vou colocar você em sala de aula. Agora é jogo, né? Antes era treino, agora é jogo. Aí me deram essa disciplina e eu peguei aquele livro dele, Qual é a tua obra? sim. E eu deschaveei ele inteiro, assisti umas 50 vezes aquela palestra do Cortella, peguei todas as chaves, fiz sistemas, dali eu tirei dinâmicas para a galera fazer experiências de autoconhecimento e tal. Meu, então eu também sou um fãzaço do Cortella. Eu recentemente tive o prazer de dividir palco com ele lá no AMB, no meio do ano, num evento. Até eu estava conversando com você no bastidor, né? Que eu tenho. Me arrependo de não ter tido mais registro sobre isso, porque não é. O cara assume idade, né, cara? Então é um marketing interessante para se ter no currículo também, Bota né? marketing. Pô, mas é acompanhando esses grandes pensadores, grandes profissionais, para a gente encaminhar para o final, porque dá para conversar com você uma vida, né, cara? É muito assunto, né, meu? É muito assunto. Mas um grande líder também que eu admiro, Bill Gates, ele tem um TED, né? Você falou que gosta de baixar os vídeos no YouTube, eu adoro, eu sou viciado em TED, adoro o TED. Eu até parei um pouco porque minha vida era só TED, era um atrás do outro, assim, sabe? E, sério, cara, eu indicava, terminava a aula, eu falava, isso aí tá no TED tal. O cara falava uma frase, isso aí tá lá no TED também do cara. Eu sabia os TED de meu. E agora deu uma parada, mas ontem eu revi de uma colega daqui do Sul também, que é Beatriz Guarese, assim, ela é uma influenciadora e ela fala do excesso de telas, né? Que ao invés de você ficar na tela assistindo, produza conteúdo, né? Como a gente está fazendo aqui agora. Não que não seja bom consumir, né? Mas faça um meio caminho ali no seu celular, com certeza. Tem 4 horas lá, né? Porque é a média do brasileiro, 4 horas por dia olhando para o celular. Então, pega dessas quatro, duas seja produzindo. É isso aí. Isso mesmo. Poxa, já que você vai olhar, então vamos produzir também, né? Tem o É, input, né? Mas o output também é importante. é. Mas o Bill Gates, ele tem, em um dos TEDs que ele tem um TED chamado Professores Precisam de Feedback. E para a gente finalizar, né? Eu brinco que é o desafio confete, né? E aí eu digo uma frase e aí você completa a frase, entendeu? É um bate-bola bem simples, assim. É, sim, e a frase também é muito simples. Eu tenho certeza que a sua competência vai conseguir. Oh, meu Deus. É, Vamos lá. a frase é: o Fernando é. Putz, cara, tem vários adjetivos aqui que eu poderia colocar para você, várias qualidades, assim, mas é um cara entusiasta. É um cara entusiasta, porque fazer essa conexão, né, de alguém, vamos pegar esse momento que nós estamos aqui, né? Se você tem essa capacidade de organizar a sua vida para desenvolver esse conteúdo e me fez aqui falar, né, voltar no passado, contar um pouco dessa experiência para que um dia alguém possa utilizar dessa informação, você é no mínimo um cara que tem é um servidor, né? É uma pessoa servidora. E aí me lembrou do James Hunter, né? Da questão de ser um líder, né? E um pouco da liderança e do papel da escola, do papel dessa pessoa que você é de servir, né? E você tem feito isso. Eu acho que essa questão, quando eu falo do entusiasta, é dessa questão do servir, né? Pô, o Fernando é um servidor, é uma pessoa que serve as pessoas com informação baseado em extrair das outras pessoas habilidades que de repente estavam ali, né? Seguras só com elas e que ninguém externaliza tal. Você conseguiu arrancar várias coisas de mim hoje.
Ah, segredos, vou colocar lá os segredos do Castilho. Segredo do Castilho, olha, vai ter um monte de gente que vai querer saber que segredos são esses, né? Pois é, cara. Pô, Castilho, eu só tenho a agradecer você aí por ter ficado dedicado esse tempo aí para mim aí no nosso podcast, né, cara? É uma honra ter você aqui também, tá? Eu já te admiro já há muito tempo. O Castilho eu conheci lá na CIG, né, cara, na Associação Comercial, que para mim é um lugar que tem muito ouro ali, né? Tem muita gente hiper competente com muitas histórias ali. Se desse, dava para fazer um podcast com cada um ali. Eu sempre convido, né? Já falei com alguns líderes dali, pessoas incríveis que eu conheci ali, Wagner, o Fabiano Delaiolo, a própria Renata ali do, dos, Sim. do comércio exterior ali também. Meu, ela é absolutamente fantástica. É, o marido dela, já falei, eu quero o marido dela também, que ele também é incrível. Enfim, cara, é um lugar com muito ouro ali na CIG, né? Conheci muita gente interessante, já fiz muito negócio ali e recomendo para todos, tá? Nas associações comerciais, participe ativamente das associações, da sociedade, né? Você falou que você participa de algumas associações voltadas para humanidade, né? Para questões mais humanistas, mas que também é importante e talvez demore para as pessoas criarem maturidade para participar. Mas eu acho que esse é o grande give back, né? O grande retorno que a gente dá para a sociedade, né? Eu acho que ainda tem muita vida pela frente, mas ao longo dos 40 anos, eu acho que eu já tenho bastante coisa para entregar também. Então, se você tiver a oportunidade, assim como o Castilho, devolva, entregue do seu jeito, dando uma aula, participando de um podcast, fazendo caridade, fazendo alguma ajuda, tudo conta, sabe? O que que você está devolvendo, né? Fica a reflexão, o que que você está devolvendo para a sociedade, tudo que você teve até hoje, né? Mas, você tem uma dica final aí para a audiência, ô Castilho? Olha, eu diria que talvez uma dica importante é nunca parar, né? A partir do momento que você acha que você chegou numa plenitude, que você acha que você chegou num objetivo de vida, que você acha que você chegou numa carreira, numa cadeira, numa posição, e você estagnou, você acaba de apertar um botão de não querer mais aprender. E a partir do momento que a gente, como ser humano, aperta esse botão, a vida ela começa a perder muito sentido, né? Porque a grande beleza da vida é de você buscar aprender, de você se desafiar, de você estar em constante transformação. Tem um ponto que eu gosto de falar sobre a questão da resiliência, inclusive no meu último podcast lá no, na, no, no Spotify, eu falo sobre a questão de resiliência, de que as pessoas elas utilizam a palavra resiliência como uma condição de que você retorna à condição de você rapidamente voltar à condição que você estava ou de suportar aquilo e tudo mais, né? E a resiliência ela está muito voltada numa questão de transformação, né? O ser humano ele está em constante transformação. Só que o ser humano precisa se desafiar a se transformar, né? E como é que você se desafia na transformação? Fazendo coisas diferentes. Pô, começa a correr. Ah, nunca pratiquei esporte. Começa a fazer alguma coisa. Você vai começar a se transformar. O teu corpo vai se transformar. A tua mente vai se transformar. Porque se você pensa só em trabalhar, desculpa, mas não está certo. Porque em algum momento a tua mente vai precisar do teu corpo. E quando a tua mente precisar do teu corpo, ela não vai ter, né? Então você precisa ter a tua cabeça muito bem alinhada com aquilo que você, o teu espírito, tá preparado para isso. O teu corpo também precisa. Então, aprender, continuar a aprender sempre, fazer com que você tenha a capacidade de buscar coisas diferentes, se questionar, ser bisbilhoteiro, né, tentar buscar, pô, mas isso aqui é novo, isso aqui é diferente, isso aqui é legal, isso aqui é interessante. Há um ano atrás, eu quis virar triatleta, na pandemia. Cara, vou virar triatleta. Coisa diferente.
gostava de correr e tal. Comprei bike, comecei a nadar, comecei a fazer isso. Cara, eu sou que nem um pato, não faço nada direito. Não nado direito, não corro direito, não ando de bicicleta direito. Mas estou ali, estou me transformando, estou aprendendo uma coisa diferente. Quem sabe daqui 30 anos eu consigo fazer uma prova de Ironman. É o meu grande sonho, é um desejo, é uma meta de vida. Mas é aquilo, tem que buscar, né? Se você para de buscar, a tua cabeça para de pensar, o teu corpo para de agir. Então você tem que buscar. O que você quer daqui para frente, né? O que você quer daqui 5 anos, 10 anos, 15, 20, 30 anos? E corre atrás. Defina metas, né? Defina metas. É isso, a dica que eu dou é defina metas e corra atrás. Isso te transforma. Pois é, né, cara? E é o cara do planejamento falando, então não tinha ninguém melhor do que o Castilho para falar isso para você. Espreme aí, né? Espreme aí, sai uma meta, nem que seja agora, chega final de ano aí, né? Faz as reflexões aí do ano de 2023, vê o que você vai fazer em 2024 e já começa a executar o plano estratégico desde já. Pois E é, não pois é. tô falando de ganhar mais dinheiro, não, estou falando de saúde, estou falando de mente, estou falando disso, Vida, né? né? Porque O dinheiro vai ser a consequência de todo esse trabalho, né, Castilho? dinheiro é consequência, não adianta. Se você precisa estar com a mente legal, se você não está com a mente sã, você não faz nada. Então, você tem que estar com a mente boa para fazer as coisas. Então, é um pouco disso. A dica é seja feliz. Maravilha, maravilha. Ladies and gentlemen, Luiz Castilho. Isso aí. Cara, Lembrando legal, que obrigado aí. Lembrando aqui que esse é um episódio oferecido pela Faculdade Sensupeg. Acesse agora mesmo www.sensupeg.com.br e matricule-se em um dos mais de 30 cursos de graduação. Ou caso você já seja graduado, encontre um curso de pós-graduação que certamente vai fazer você subir para o próximo degrau da sua carreira. Ou ainda, se você quiser desenvolver uma soft skill de comunicação, liderança, entra lá na Valore, né? Qual que é o endereço lá? Tem valorvertical.com e a vaiescoladehabilidades.com.br, fazendo aí Olha o só. merchan, né? Ah, tem que fazer, né? Vai escoladehabilidades.com.br, porque muitas pessoas, né? Você sabe que é uma tendência a microcertificação, o desenvolvimento de apenas, eu quero só melhorar ali a minha comunicação estratégica, quero ser mais assertivo na minha comunicação, eu quero melhorar a minha abordagem enquanto líder, né? Às vezes você é líder porque os antigos diziam o líder jabuti, né? Alguém pegou e colocou ali e disse que é líder, né? Mas você nunca fez curso de nada de liderança, tá ali meio só no fogo, aprendendo a lidar, né? Ainda não tem tanto tato com as pessoas, não conhece os processos, estilos de liderança, mentalidades. Então, é interessante fazer essas micro certificações, principalmente vindo aí de um cara desse gabarito que é o Castilho. Senhoras e senhores, temos um podcast. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Castilho, muito obrigado pela sua presença. E se vocês curtiram, se inscrevam no canal, deixem seu like, curtam, compartilhem, mandem para aquele grupo cheio de colegas que você acha que precisa conhecer um pouquinho mais sobre a história de um cara desse gabarito, igual o Castilho contou aqui. E antes de finalizar, eu tenho um recadinho para vocês, que é caso você queira levar esse podcast para sua empresa, me manda um direct no Instagram, @fernandotheprofessor, ou um e-mail para fernando@sensupeg.com.br, que eu adoraria entender o contexto, contribuir com ele, né? Afinal, estamos na era da coopetição, né? Que a gente compete e colabora ao mesmo tempo, né? Que é um termo que o Dieter, que é um famoso empresário também conhecido nosso aqui da região, comentou que ele acabou de voltar da Suécia, que é o país Suíça, o lugar mais inovador do mundo, né? E trouxe essa frase da coopetição, essa expressão coopetição, né? Que é você continua competindo, mas ao mesmo tempo colaborando, porque o ecossistema cresce junto, cresce em bloco. Então, mesmo que o Castilho esteja como professor numa outra instituição e eu numa outra instituição, somos colegas, somos amigos. Todos nós estamos em prol da educação, que é o mais importante. Então, Castilho, novamente, muito obrigado, tá? Eu que Pelo seu agradeço. tempo e pela sua disposição. E até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.